Esse é o Modo Mato Show, seu podcast semanal sobre viagem. E essa semana aqui a gente está falando sobre um dos temas que eu mais gosto de estudar e de pesquisar e de ver vídeos no YouTube. História. Eu conheci o professor João Paulo no churrasco de um amigo e a especialidade dele é o período colonial brasileiro. Eu fiquei fascinado pela forma como ele explica as coisas. E esse aqui foi um programa em que um tema foi puxando o outro, que foi puxando o outro, e a hora que a gente viu a gente já estava num caminho totalmente inesperado. Aliás, caminho é um dos assuntos que a gente fala nesse programa. E também sobre a aventura, como surgiu essa noção moderna de aventura, sobre as estradas e como elas foram formadas, e muitos outros temas que têm a ver com esse mundo de off-road, aventura e natureza. Na verdade, esse papo aqui acho que não abrangeu nem 20% do que a gente estava esperando falar. Então eu imagino que o professor João Paulo vai voltar no futuro para falar mais sobre esses assuntos. E se você quiser que ele volte, deixa aqui nos comentários também. E já curte e se inscreve no canal, que isso aqui ajuda o canal a crescer. Então, meus amigos, professor João Paulo. Professor João Paulo, seja muito bem-vindo a esse podcast. Valeu, Igor. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês, tá? Fazer parte desse projeto, tá? E eu gostei muito de poder estar vindo participar, né? De poder falar um pouco sobre algo que eu gosto muito, que é a história, né? Sim. E acho que tem tudo a ver com a ideia, né? Do projeto que você está desenvolvendo, então tem muito a ver. A gente tem uma troca boa para fazer hoje. Claro, eu tenho certeza. Eu acho que esse programa que ele vai, sim, se pudesse, ele duraria umas 5 horas, fácil. Né? Tanto que eu acho que você vai ser um convidado meio fixo daqui para falar de história. Vai ser uma honra. Obrigado, vai ser uma honra. Eu vou aqui, adorar. Antes de começar, a gente estava conversando aqui, o que a gente pode falar e tal. Cara, tem muito assunto, porque esse mundo de viagem, de off-road e tal, tem tudo a ver com história. Total. E vai ser um programa bastante inesperado para quem chegou aqui para sobre carro e, né, estamos num podcast de história. Se história, resumidamente, pode ser colocado como os traços, né, a passagem do homem no tempo, então a gente pode fazer sua história de praticamente tudo, né? Então a gente pode envolver tudo na história, e tudo de alguma forma tem uma história, né? Então a gente pode desenvolver diversas facetas através da história, né? Claro, com certeza. E aí a gente estava falando também sobre os caminhos, né? Sim, os caminhos. A parte filosófica do caminho, o caminho Sim. da vida de alguém, o caminho... Enfim. Porque o caminho dá sentido, né? Então o caminho, ele tem uma ideia, primeiro, a relação de sentido, que é chegar em algo, ao fim, né? E o caminho é aquilo que demonstra a jornada, né? A passagem. Então, há uma ideia de construção. Então, todas as narrativas, elas são idealizadas de base no caminho, principalmente os religiosos, né? Então, é a mesma coisa, né? Tem até uma música, essa longa estrada da vida, né? Uhum. Que fala sobre essa relação, assim, muito clássica do caminho, né? A vida como um caminho. Que durante a sua jornada você vai fazendo várias conexões, conseguindo, interferindo em pessoas interferem em você vai mudando, né? Então essa lógica da mudança de um sentido, de ir para onde, é a ideia de caminho. Então é uma ideia filosófica muito antiga, né? Claro. Que a gente tem. E caminhos também a gente pode colocar também as relações que a gente coloca sobre as estradas, as passagens que a gente tem e que foram essenciais para chegar ao que a gente é hoje, né? E essa construção que a gente tem como sociedade hoje, né? Como a gente tá falando lá dos caminhos antigos, né? Das formações dos caminhos antigos que foram as estradas reais, né? Do período colonial que Sim. A gente tinha conversado. E né? também a questão de caminho no tipo de viagem que eu faço, que é por carro. Sim. O caminho que é a viagem. Total. É diferente de uma viagem de avião, por exemplo. Uhum. Você vai pegar do ponto A vai até o ponto B, você não vai ver o que acontece no caminho inteiro. E o objetivo da viagem é o destino em si. Sim. Uma viagem de carro ou por terra, né? Vamos colocar por terra, porque a pessoa pode ser de bicicleta, pode ser a pé. Sim. O objetivo é, muitas vezes, o caminho em si, né? Você conhecer o que as cidades que estão no percurso, Total. As pessoas e tudo mais. É a ideia da experiência, né? Então o caminho é o lugar onde que a experiência acontece, né? É o lugar da aventura, do desconhecido, né? Então as pessoas que preparam um carro para sair no final de semana, né? Para fazer uma trilha, ou mesmo para ir de uma cidade para outra, elas não sabem que vão ter as intercorrências no caminho. Né, as coisas que elas vão ter que passar nesse caminho. O inesperado. O né? inesperado. E o inesperado faz parte da vida, né? E que é muito legal isso. Eu acho que muitas vezes é o que dá a essência da vida, é o inesperado, né? Total, né? É o que muda. Muitas vezes você não espera e muda completamente, né? Sua visão de mundo, a sua perspectiva, a forma que você tá, né? Então essa questão do caminho ela é essencial, né? Você imagina que chato que seria se a gente tivesse um script da nossa vida inteira. É por isso que a gente, muitas vezes na história, a gente foge muito da ideia de determinismos, né?
A ideia de determinação, por exemplo, na história, ela foi muito utilizada no século XIX, nas filosofias da história, então a gente cortou isso com a escola dos análises, principalmente da pós-Segunda Guerra Mundial, a gente reformulou a história para fugir um pouco desse patamar, sabe? Do determinismo. Por quê? Porque o determinismo ele é muito perigoso para a gente. Porque a vida é muito ampla, o indivíduo em si é muito amplo, né? Então ele pode ter mudanças, pode sofrer consequências, pode ser impactado, né? E impactar o outro também, entende? Então imagina se você soubesse como, como nasceu não, mas assim, de como seria a sua vida, entende? E se a vida fosse pensada aos mínimos detalhes. Então você acha que não seria tão legal quando a gente pode desenvolver, né? De experiência na vida que a gente tem. E a mesma coisa do paradoxo de você saber o dia da sua morte, né? Imagina. Isso é bom, mas você, João, gostaria de saber? Eu acho que não. Eu acho que não. Porque eu acho que mudaria completamente a forma que eu ia viver daqui até lá. Entende? Eu ia determinar a minha vida daqui até lá. E aí eu ia limitar as minhas possibilidades de experiências, Totalmente. minha forma de ver o mundo. Porque eu acho que o indivíduo, seja ele qual for, ele tem constante desenvolvimento. A gente não pode falar muito evolução, né? Porque a evolução tende a um fim prodigioso, um fim positivo. E essa imagem já foi superada já. Mas o indivíduo, a gente não pode limitar que o indivíduo está sempre em evolução, né? Porque evolução é uma palavra muito pesada, né? Causou muitos males no final do século XIX, com o determinismo, com o cientificismo e no início do XX. Então a ideia é que o indivíduo está sempre aprendendo. Sempre aprendendo. Não existe idade, as condições para aprender. A gente está sempre aprendendo. E a gente aprende com todo mundo. João, a sua especialidade é o período colonial brasileiro. Isso, eu estudei, né, na UFOP e a minha primeira pesquisa foi logo no segundo ano de graduação, foi sobre a usura. Tá? Como que é? A usura. A usura era o empréstimo de dinheiros ou de quantias de capitais a juros, né? É tipo um estelionato. Né? Não é estelionato, como é que chama? É o... Agiota. O agiota. É o agiota. E o problema é que no período colonial a gente tem as leis, né? As leis régias, né? Que são as ordenações. E a gente também vai ter as leis eclesiásticas, que são as leis católicas. A igreja também tinha uma lei. Por isso a gente está falando de qual século? A gente está falando do século XVIII. 18, tá. É do século XVIII, que é o auge da Minas colonial, né? Que é o ciclo do ouro. Tá bom. Tá? E aí eu comecei a estudar esse período, essa questão do dinheiro, do empréstimo, porque ela causava uma relação de poderes. E aí a igreja começa a ter problemas com as pessoas. Aí o Tomás Antônio Gonzaga, aquele que participou da Inconfidência Mineira, ele também, né, ele foi do quadro administrativo das Minas Colonial e ele escreve, né, ao chefe da capitania, né, o chefe da capitania procura ele e pergunta, pô, o que aconteceu? Tá tendo problema, um cara lá na igreja xingou o outro, falou que ele era usurário, e aí o padre entrou, falou que era pecado. E aí eu começo a desenvolver essa ideia. Tá. E aí eu vou no direito, né, natural, o justnaturalismo, para provar como é que é essas condições, né? Porque ele é a favor da usura, porque a usura ali no final do século XVIII já está sendo repensada. Porque a proibição da usura é medieval, né? A sociedade que nós temos, né, a sociedade portuguesa, ela vem do medievo, né? E aí essa passagem, ela vem trazendo várias coisas do período medieval, uma sociedade extremamente católica, hierarquizada e desigual, né? E é uma sociedade que ela vai trazendo também essas características de proibição, de permissões e de conflitos, né? A gente foi uma colônia, né? Sim. Então a gente vai ter vários conflitos, várias demandas, e aí a historiografia, né? A forma como a gente se escreve história se preocupa muito com essa condição. Então eu me especializei nessa área. Entendi. E foi nesse período colonial que as estradas que nós conhecemos hoje, elas foram nomeadas e feitas, vamos dizer assim? Ou qual que é a história das estradas? Vamos entender essa questão. Como eu estou falando agora da questão medieval, a primeira coisa que a gente tem que falar, eu acho que é interessante, é o senso de aventura. Que acho que fechem muito com a questão do off-road, do fora de estrada, da questão da trilha, da viagem. Essa questão da aventura, onde que ela vem? Ela vem da mentalidade do medievo, que é uma mentalidade extremamente católica e rigorosa, onde que o clero, né, a igreja, era o principal poder. Então a questão que tudo que era sobrenatural, ela colocava uma ideia de... A pessoa tinha medo, mas ao mesmo tempo ela tinha um deslumbre com o sobrenatural. Uma curiosidade. Uma curiosidade. Tá. E eles eram altamente... eles tinham uma mentalidade voltada muito para não explicar, mas tipo, para vivenciar, de ter uma curiosidade. Então o espírito de aventura, que vai começar ali nas explorações marítimas, ela começa no medievo.
No final do medievo, a gente tem ali o Renascimento, do século XIV para o V, pro XV, né? Aí a gente tem o Renascimento comercial urbano ali na Itália, e aí vai desenvolvendo. Ali em Portugal e Espanha, a gente tem a expulsão dos árabes, dos mouros, e ali a gente tem a formação das monarquias nacionais. Portugal vai ser o primeiro Estado nacional. Como é que é um Estado nacional? É um Estado centralizado no rei, absolutista, a partir da união da nobreza com a burguesia. Isso é essencial porque eles vão bancar as expedições marítimas, por exemplo. Uhum. E aí, Castela, né? Vai começar, a Espanha vai começar ali com Colombo, mas Portugal sai na frente com a escola de Avis, mas o Colombo vai fazer a grande descoberta. E em 1492 vem para a América, e aí os portugueses vão falar, opa, tem alguma coisa ali. E aí em 1493 um papa que era espanhol, a coroa se forma para tentar fazer um acordo, a coroa de Espanha para tentar fazer um acordo com o rei de Portugal, para tentar determinar uma linha divisória para onde que essas pessoas, onde poderiam navegar. Uma parte ficaria para a Espanha, outra parte para Portugal. O Acordo de Tordesilhas? Antes do Tordesilhas. Caramba, eu fugi Mas você muito, foi bem, eu fugi muito das aulas. Você foi muito bem agora, você foi muito bem. Em 1493 é a bula Intercoetera, que é colocada, só que o rei, o Dom José, achou estranho. Pô, mas Espanha correu para fazer isso aí, o Papa tá insistindo tanto, a gente não sabe as modificações. Ele não aceita. Então ele modifica, ele força a modificação de um tratado, que depois de um ano vai dar em Tordesilhas, que vai ser assinado em Tordesilhas, em Espanha. Que aí a linha de divisão vai andar 1000 milhas, tá? Mais ou menos 1000 milhas, né? Tem fontes que falam léguas, tem fontes que falam milhas, tá? Eu já vi das duas formas, tá? E aí essa relação vai dar um espaço maior para Portugal. E esse espaço maior vai entrar naquela região que a gente tem o litoral brasileiro. O Acordo de Tordesilhas é aquele que pegava uma pontinha do Brasil. Isso. Teve uma briga muito grande isso de um pouquinho pra lá, um pouquinho pra cá com a colônia do Sacramento, né? Teve. A colônia do Sacramento era uma colônia, primeiro, jesuítica, né? Então os jesuítas, eles são espanhóis de início, né? Loyola, ele coloca ali um aldeamento, né? Só que aí é uma troca, por quê? Porque o Tratado de Tordesilhas, ele passa ali e aquela relação ainda não está bem explorada, entende? Aí depois há uma disputa e uma obrigatoriedade do aldeamento ficar para os portugueses, eles passarem para o outro lado do rio. Eles não aceitam, nem os guaranis, que estão aldeados, então começa uma guerra. E aí vira uma guerra até o momento que dura... tem gente que vai falar que dura mais ou menos 5 anos, que depois a sucessão vai ficar com os portugueses. Aquilo molda aquela região de disputas ali, da região do Prata, da região do sul do Brasil, né? E depois vai lá na frente vai acabar com a Guerra do Paraguai. Tem um vídeo muito bom do Eduardo Bueno, Sim. que ele fala sobre colônia. Sim. Se você não sabe o que essa história da colônia de Sacramento, é muito bom, fica no Uruguai, né? Mas é muito bom. Sim. Mas, resumidamente, vai de um lado, vai do outro, fica a Espanha, Portugal. Isso. E uma coisa que não tem fim. Uma coisa que eu fui pra lá uma vez, uma coisa que me chamou a atenção, que a arquitetura me lembrou muito de Paraty, por exemplo, uma coisa portuguesa. Sim. É o auge da arquitetura colonial, né? Taipas, né? Treliças, barro, feitos de barro, muitas vezes. Ali a gente já tem uma monumentalidade maior, né? A utilização de pedras mais pesadas, né? Porque a gente tem uma questão também que é a estrutura colonial para a questão da religiosidade. Então, o marco da religiosidade é essencial. Por quê? Porque quem justifica o poder real é a religião. Entendi. Então, a gente vai ter, por exemplo, na região mineradora, a gente ainda vai chegar lá, a questão do barroco, por exemplo, que marca o poder, né? Da suntuosidade do ouro, de toda aquela suntuosidade daquele momento que está acontecendo naquela história, entende? Então, a gente tem muito essa relação. Por quê? Porque a estrutura de construção é a colonial, é a arquitetura colonial, que é feito de acordo com as necessidades e com as possibilidades dos indivíduos que tem ali. Mas traços retos, paredes não tão bem alinhadas, muitas vezes a utilização de pedras no alto das portas para segurar as estruturas, né? As passagens, né? O lugar onde que a habitação também... Antigamente você fazia muita diferença, né? Que era uma teoria da medicina, que era a teoria dos humores, que na verdade eram os fleumático, sanguíneo. Isso, né? Existia essa divisão quando você fazia uma cozinha, um banheiro. Tipo o Feng Shui de Portugal. Era. De 1700. É porque é Roma, né? Roma é que influencia Portugal.
Quando Roma acaba ali em 465, né? Porque não acaba de uma vez, né? Roma vai acabando, o Império vai acabando. E aí os cônsules, eles vão para a região, né? Para além dos Pirineus. Passam pela França ali, né? Que é a Gália, e vão chegar ali na região da onde é a Península Ibérica. E são esses cônsules ali que vão formando uma nobreza, que vão formando depois, posteriormente, os reinos. Tá. Aí depois os reinos têm as invasões mouras, né? Que aí tem essa formação. Então, assim, não tem como desassociar a cultura portuguesa de Roma e não tem como desassociar essa cultura também da questão do medievo, entende? Então, a nossa sociedade colonial e a nossa sociedade de hoje, ela ainda reproduz esses valores, entendeu? Nossa, a gente foi longe. A gente estava em Tordesilhas, aí fomos para Colônia, Roma. Isso. Tá, vamos voltar para Tordesilhas, que Sim. tinha adiantado 100 milhas ou tinha Então, modificado. e nisso, o litoral, ele entra para Portugal. Só que Portugal tem uma outra visão. Portugal não chega aqui em 1500, beleza. Aí, Portugal, primeiro, o que eles fazem? Eles mandam um cara chamado Duarte Pacheco. Em 1498, Duarte Pacheco passa por aqui. Quando, desculpa? 1498. Tá. E ele navega, tá? Num rio que considera-se ser o rio Amazonas. Ele faz uma descrição da foz do rio, tá? E aí muitos consideram em Portugal que ele seja o primeiro português a ter chegado aqui. Tá. E aí, por volta de 6 meses, né? Tipo assim, por muito pouco tempo depois, a gente vai ter uma viagem que demoraria muito mais tempo, chegando aqui de supetão, através de uma tempestade, né? E vai chegar em 1500, em 23 de abril de 1500, né? A ser a primeira descoberta, assim, né? Que é um termo que já está em desuso, mas é a chegada do português aqui. Entendi. Entendeu? Isso aí é uma... Sei lá. Mas acho que toda a história é contada muito por um ponto de vista europeu, né? Sim. Eu acho que seria legal em algum momento no futuro a gente contar as histórias também por outros pontos de vista, mas isso aí acho que é um outro programa. Mas a gente já tá fazendo isso, Então, beleza. É a decolonialidade do saber. A gente tá tirando dessa relação colonial. Porque a colonização, ela foi tão eficiente que ela não moldou o espaço, ela moldou as mentalidades, ela moldou os corpos. Então ela molda a forma que a gente percebe a realidade. Sim, exatamente. Inclusive, eu vou gravar com o Rafael Paranhos um programa sobre as constelações indígenas. Olha que legal. Isso em algum momento futuro também. O Rafael Paranhos é um amigo meu que ele é PhD de física, tem um programa dele aqui sobre a Terra. E a gente vai fazer a formação da Terra, né? E a gente vai fazer outros programas sobre água, ar, enfim, legal. Mas enfim, voltando e aí a gente tem essa divisão territorial. Em primeiro momento, Portugal não vai investir nisso. Por quê? Porque o mais rentável era a necessidade de buscar novos caminhos para as Índias, para trazer essas especiarias. Porque as especiarias passavam pelo meio do Mediterrâneo. E o Mediterrâneo era cheio de cidades, principalmente da Itália ali, e algumas do norte da África, que faziam até pirataria se caso não pagassem os impostos. E quando se passavam pelo meio da Europa, né, para algumas regiões mais continentais da Europa, a gente tinha entrepostos. Que ali vão ter, por exemplo, o nascimento de algumas cidades muradas, que vão morar ali alguns comerciantes muito ricos chamados burgos. Né? Que as cidades vão chamar burgos, que são cidades moradas porque a igreja não vai aceitar, algumas monarquias não vão aceitar. E esses burgos aí são os comerciantes que vão chamar burgueses. Tipo, são como se fossem uns... Vamos colocar assim, uns rebeldes que vão... Rebeldes no sentido assim, tipo, a igreja não aceita, o Estado não aceita, vamos aqui se proteger, já que a gente tem dinheiro, vamos murar nosso vilarejo e criar uma cidade. Total, e aí vai criando rotas de comércio em toda a Europa. Aí é o nascimento comercial e urbano, né, que está acontecendo do século XV para o XVI. Depois, o que acontece? Pela ideia romana, era a conquista, né, pelo conceito romano, a conquista ela só vem com a utilização e ocupação do espaço. É chegar, é meu, mas eu preciso ocupar esse espaço, dominar esse espaço. Só que aí Portugal começa a fazer uma primeira parte, né, da ocupação desse território, que vai ser um território voltado para uma exploração mais básica. O que é? Vai ser as feitorias. Né? As feitorias nada mais são do que a exploração inicial do território, que era o pau-brasil. E aí, o que vai ser feito? Para Portugal não ter que investir, ela corta, né? Ela meio que estrategicamente ela divide esse território em porções, em lotes, e divide para os nobres. Então, as capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias. Eu não sei como essas coisas estão na minha cabeça, mas vamos lá. Boa. E essas capitanias hereditárias são passadas
para alguns senhores, donatários, né? É do rei, mas é meio que uma terceirização desse território. E aí a gente tem, em primeiro momento, a questão do escambo. Vai durar mais ou menos 30 anos. Não vão conseguir manter. Por quê? Porque nessa questão, alguns piratas franceses já começam a aparecer, alguns outros navios espanhóis começam a aparecer, e os caras, pô, a gente precisa melhorar isso. Escambo como assim? Como que era? O escambo é a troca. Tá, mas indígena... tipo uma capitania trocava o que produzia com outra, é isso? Não, o que acontecia? Os europeus só chegavam com o navio, né? Eles conversavam, primeiramente, quando a gente chegou aqui, tinha milhões de indígenas, né? Então não tinha ninguém, não é que não tinha ninguém, tinha muita gente. Inclusive, quando a gente fala dos caminhos propriamente ditos, a gente vai falar deles. Claro. Esses indígenas, eles foram muito... alguns foram acessíveis aos europeus. Eles trataram com curiosidade. E eles não se assustaram em verem homens brancos. Isso é uma coisa que chamou a atenção. A Carta de Pero Vaz de Caminha fala sobre isso. E alguns pernoitaram nos navios, entendeu? Então, o que acontece? Isso é uma coisa real. Isso é uma coisa real. Não é tipo uma visão de português falando, eles não se assustaram com a gente. Não, lá tem documentação da época, né? Tem vários. O Colombo também vai fazer observações nas cartas marítimas dele, tipo, do que ele viu, do que aconteceu. Até pela curiosidade, por não ter visto isso, né? Tipo assim, era uma questão mais de curiosidade, de chegar próximo. E aí, posteriormente, a gente vai vendo que várias histórias do Tupi-Guarani, dos Tamoios, vai falar de homens brancos que vieram do mar, como o Pai Sumé, para ensinar os indígenas a plantar antes dos europeus chegarem. Então a gente não sabe muito bem essa história. Isso aí tá meio mal contado. Isso é interessante, que vai dar lá na história de São Tomé. Mas esses indígenas, alguns desses indígenas, desses povos fizeram acordos, serão tratados ali. E aí havia uma troca. O que é isso? Os indígenas cortavam as toras de pau-brasil, que era utilizado para corantes e para fazer móveis também, que é uma cor muito de brasa, né? Por isso que vem o nome Brasil, de brasa. E eram cortados, levados até as praias, né? E amontoados em grandes galpões chamados feitorias. E nisso os navios chegavam. O navio, não, dependendo do lugar, ele não chegava muito próximo dos bancos de areia e tal das praias. Então vinha um pessoal que traziam coisas para trocar e era trocado com os indígenas em troco das toras. Só que algumas delas começaram a ser saqueadas, colocar em fogo. Em Portugal, por volta de 1530 a 1531, começa a determinar melhor uma exploração maior do território. É aí que começa, de fato, a nossa colonização. Isso foi quando, mais ou menos? 1530. 1530. Isso. Fazia 30 anos que tava... Isso, 1530. Não ocupado. foi automático, não foi assim, pô, chegamos agora... Não foi assim, entendeu? Tinha coisas que davam mais dinheiro para Portugal, que eram as especiarias. E aí vai caindo as especiarias, o mercado internacional vai caindo um pouco, algumas vão se tornando mais difícil, porque os povos também Desculpa te interromper, as capitanias hereditárias logo quando eles chegaram já foi dividido? Não. Nesses 30 anos, não? Não, no início isso aí era mais pra frente? Isso mais pra frente. Aí, por volta dos 30 anos, começa a tentativa das capitanias, algumas já estavam sendo indicadas já antes, aí começam as capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias não vão dar certo, só duas vão dar certo, São Vicente e Pernambuco. E aí, alguns desses capitães hereditários nem vão chegar aqui. Aí, nessa crise das capitanias hereditárias e a possibilidade de perca do território, a gente vai ter a entrada do governo geral. Que o governo geral começa ali em São Vicente, né? E o governo geral, já vai introduzir a cana-de-açúcar e o gado no Brasil, o gado vacuum, né? Que é o gado também, que é um gado que ele pode ser criado em lugares, em pastos livres, entende? E aí começa, de fato, uma colonização e uma centralização do poder no Brasil. E aí, como é que era essa questão das capitanias hereditárias? A gente tinha a capitania, o capitão da capitania, e dentro desse capitão da capitania a gente tinha lá as sesmarias, que eram as divisões de terras para as pessoas que quisessem ficar e ocupar, e elas também pagavam ao capitão hereditário, que também pagavam parte disso à Fazenda Real. E aí isso não vai dar conta, e aí o governo geral ele começa o quê? Ele tem que explorar e dominar esse território. Aí a gente começa também a abertura de caminhos. Porque desde o início, esse homem europeu ele teve contato com quem estava aqui na Terra. E esses que estavam aqui na Terra já tinham caminhos já bem estabelecidos. É os chamados paibirus, que são caminhos de indígenas, caminhos muito antigos de indígenas, que já cortavam parte do território. São através desses paibirus que eles vão organizar as entradas e as bandeiras. Por quê? Porque
por conta do Tratado de Tordesilhas, era proibido passar do litoral para dentro do interior. Esse interior era chamado de sertão grande. A palavra sertão não tem uma definição bem colocada, mas nesse contexto muita gente utiliza a ideia de sertão grande. E era o interior, e era proibido entrar no interior. Por que a coroa? Porque proibia? Por conta do controle. Porque a Espanha já tinha achado prata e ouro. Então eles tinham um controle maior de quem entrasse e achasse, entendeu? Então começa a se organizar duas coisas. As entradas a partir de São Vicente. Depois a gente também vai ter algumas entradas que vão ser organizadas a partir do Rio de Janeiro também. Tá? Isso, entradas organizadas, o que significa? Vamos lá, as entradas, né, na verdade, elas são entradas e bandeiras, as duas questões de entrada para o território. As entradas, elas são oficiais, é a coroa que quer saber onde que são os domínios do rei. Então manda os caras entrarem, tá? Vamos explicar primeiro, quem são esses caras? A sociedade europeia, nesse momento, é uma sociedade meio que militarizada. Por quê? Porque a nobreza era militar. Os cavaleiros, né, os lords eram paramilitares. Então são paramilitares que entram, tá? É uma tropa paramilitar que entra território adentro. Eles entraram pra quê? Pra explorar, pra saber o que tinha? Pra explorar, pra ver as demarcações de território, né? Pra ver quem estava lá dentro, os povos, se havia alguma dominação e também pra pegar as chamadas drogas dos sertões. O que são drogas dos sertões? São especiarias da mata. Pra vender temperos. E aí, logo de início, precisa-se de braços para trabalhar nas lavouras, né? Nas casas, né? Nas construções. E não há colonos em quantidade suficiente para trabalhar nesse território, quando se percebe que o território é muito grande. Então, o quê? Há um aprisionamento de indígenas. Aí a gente já tem o primeiro problema aí, né? Por quê? Porque a expansão do Império Português, as navegações, ela é justificada pelo aumento do poder da coroa, busca de novas rotas comerciais e riquezas e também expansão da fé. A expansão da fé entra em choque com essa questão mercadológica, ou a questão, não mercadológica, mas a questão comercial, sei lá, do lucro através do trabalho do indígena. Porque ele era para ser salvo, ele não era para ser convertido em escravizado. É uma conversão nos valores cristãos. Que aí a gente vai ter, por exemplo, os aprisionamentos dos indígenas, né? Que são as missões, né? A missão guaranítica, por exemplo, lá no sul do Brasil. Por quê? Porque que inclusive foi assaltada, né? Entraram lá, fazendeiros entravam várias vezes, pegavam indígenas, né? Sequestravam indígenas, né? Aí, como essa justificativa, eles entravam, principalmente ali da região de São Vicente, entravam ao interior para fazer aprisionamento de indígenas para trabalhar nas roças. E aí a gente tem um outro grande problema, né? Porque o indígena, ele sabe que ele conhece o território mais que todo mundo. E outra coisa, o indígena não tem uma relação de trabalho que a gente tem. Então, para eles, era extremamente sofrido. Claro. Aí tem gente que ainda questiona. Pra gente também. Né? Não, é tipo assim... É porque a gente nasce nesse sistema, né? Mas pra pensar puramente... Total, entendeu? né? Enfim. Mas a divisão social do trabalho deles é diferente, porque eles não fazem para acumulação, né? Eles não têm essa relação, eles fazem para quê? Eles fazem pelo necessário, pelo bem comum. E aí a gente tá falando aí de um cara que vai ter que entrar numa fazenda, numa lavoura e trabalhar e não entender por que ele tá trabalhando. Já que não fica pra ele, né? Não é pra família dele, nem pra comunidade dele. E é uma cultura completamente diferente da dele, claro. Né? Então, assim, aí a gente tem esses grandes problemas. Então, essas bandeiras, eles entram primeiro. Por quê? Porque há uma relação também dos indivíduos, né? Que a gente pode chamar assim, dos indígenas, com esses paulistas, com os paulistanos, que são a região ali de São Vicente, que são portugueses e os nascidos nessa região. E eles entram, interior adentro, com a ajuda também de alguns indígenas, utilizando os capaebirus, que são caminhos que já existiam. Entendi. Só para ter uma noção assim, geográfica, isso a gente está falando a divisão do Tratado de Tordesilhas e tal. Isso, a gente está falando do litoral paulista agora. Pega só Só aquela parte ali. Uma faixa do litoral mesmo. Isso, aquela faixa do litoral. Mas por quê? O que acontece? A colonização do século XV para XVI, ela é do litoral para dentro. Uhum. Era do litoral para dentro, porque eles chegam pelo litoral, né? Então, assim, ela sempre é do litoral pro interior. E antes, né, 5.000, 6.000 anos atrás, tem gente que fala até 10.000 anos atrás, a gente tem uma grande migração do povo tupi, do interior, para o litoral. E quando o povo tupi chega, esse povo vai ter contato com os europeus em maior parte. E eles têm mais acesso aos portugueses. Então, eles fazem acordos, né? Não são todos. Né? A colonização não acontece de uma maneira
amistosa. Se fala em colonização, é violência e exploração, cara. E aí é a imposição da força. Então essa galera entra, vai tentar fazer, vai buscar esses nativos, esses indígenas para trabalharem nas roças. E aí a gente tem um fluxo já de caminhos sendo formados. Essas bandeiras que são oficiais, as bandeiras... O que são as bandeiras? Não, as entradas são oficiais, tá? O que é as entradas? As entradas são, o governo manda e as bandeiras são de particulares. Tá. As bandeiras são de particulares. Então o Igor quer fazer uma bandeira, então ele reúne uma tropa. Tá? Bandeira é uma expedição. Uma expedição. Tá. É uma expedição. E ela entra pra procurar os nativos, drogas dos sertões e verem. E aí também tem, a partir do encontro de metais preciosos dos espanhóis, lá no Peru, na região do Peru ali, parte da Guatemala, o que Portugal vai fazer? Opa, vocês também vão procurar metais preciosos. Então as aí bandeiras... ficou mais interessante do que a Índia. Aí a galera, porque viu o potencial? Porque na mentalidade tinha o Eldorado, né? Que era o lugar idílico da Cidade de Ouro, né? Que existiam, né? É uma pergunta bem básica que eu não me passou pela cabeça aqui agora. Para chegar até o Peru, a Espanha fazia qual caminho? Eles davam a volta por baixo da América e chegavam lá? Ou era pelo Panamá ali por cima? Isso, porque quando o Colombo chega, em 1492, ele chega... Ele não chega no continente em si. Ele chega ali no Caribe. Então a chegada é pelo Caribe. Então ele chega ali na Mesoamérica, ali no meio, né? Pela região ali do Panamá, Porto Rico, e vai entrando, né? A Espanha, a América Espanhola dentro ali, né? Onde que vai ser a América Espanhola. Então eles não dão a volta, dificilmente dão a volta, entendeu? Não faria muito sentido. Até pela questão também geográfica, né? Porque o outro lado tem mais cordilheiras, né? Tem mais dificuldade de acesso do que o lado do Atlântico, entendeu? E as águas do Atlântico costumam ser em algumas regiões mais quentes do que a água do Pacífico naquela região. Aí a gente tem essas entradas e a formação desses caminhos que já existiam. E um desses caminhos é o caminho de Paibiru, que é o principal. É um caminho que sai de São Vicente e vai até o Peru. É um caminho que sai de São Vicente. Ele faz tipo um U assim, né? Isso! Ele tem cerca de 3.000 quilômetros e ele é um caminho de 1,40 m por cerca de 40 centímetros de profundidade sobre o solo. E esse caminho já existia há muito tempo, cara. É um caminho que os indígenas faziam... Os indígenas já faziam. Porque quando a gente pensa em grandes civilizações pré-colombianas, a gente pensa em incas, maias, astecas, mas, cara, tinham várias civilizações aqui dentro. Tipo, os tamoios eram bem organizados, os tupis eram bem organizados, então, tipo assim, tem várias divisões, tem vários grupos aqui. E eles se comunicavam. Existiam guerras cerimoniais, existiam sistemas... de datação, de comunicação, então eram complexos. Então a Universidade Federal, acho que do Paraná, na década de 70, faz uma pesquisa sobre os caminhos do Paibiru, que é um caminho que é um caminho até mitológico, que passa de São Vicente até o Peru. E aí mostra o quanto que há uma relação de caminho já estabelecida, entende? De comunicação. Então essa ideia de eles eram isolados, eles estavam num lugar sem venda, não, dificilmente a gente já era tudo integrado. Acreditam-se que sim, os indigenistas acreditam que isso já acontecia, porque tinha povos que tinham uma relação quase que política e social com outros povos, entendeu? Então isso é bem interessante da gente notar. De novo, acho que essa visão de quem ganha a guerra que conta a história, né? Do tipo, não, eles não tinham organização nenhuma, não se falava com o outro. Cara, o problema é que a gente, com toda a tecnologia e informação que a gente tem em 2022, a gente vê muita gente falando coisas assim, que você fala assim, cara, se você for olhar, cara, são indivíduos, são seres humanos e eles têm um grau de inventabilidade, de capacidade de inventar, de se comunicar como qualquer outro indivíduo. Então por que eles não conseguiriam fazer essas coisas? Claro. Entende? Tipo assim, é muito limitar, é muito determinar o que o outro é. E essa é uma visão que a gente tem do etnocentrismo e o eurocentrismo que a galera trouxe da colonização, sabe? E esse caminho do Paibiru, hoje ele é alguma estrada, alguma coisa conhecida ou não? Grande parte dele, ainda não se sabe se tem grande parte dele se foi mantida, mas ele passava por várias cidades. Tipo, não é Castelo Branco, tá ligado? Não existe mais. Acho que a Universidade Federal do Paraná achou 30 quilômetros de extensão dele, e em alguns lugares ele ainda existe no meio da mata. Entendi. Mas ele, em grande parte, ele já não existe mais, porque foi intercortado, né?
passaram por cima, e isso é uma questão que, tipo assim, que foi um achado, né? Apesar que os bandeirantes, algumas pessoas, eles não datavam as rotas só era passado quando achava alguma coisa, por conta de uma questão estratégica, né? Porque o caminho é estratégico, né? Todo caminho ele é estratégico, ele chega em algo, entendeu? Ele tem um sentido de chegar em algo. Então, esses caminhos, eles começam a ser formados, e aí a gente vai ter essas expedições que, por volta de 1685, né, vão achar ouro no interior de Minas. Aí a gente tem um outro fudeu boom. a porra toda. Aí A gente tem um ladeira outro embaixo, boom. né? Porque até então, a colônia, ela tá no litoral, tá? E esse litoral, ele tem um acesso de barcos, navios, né? Não tão grandes navios, mas embarcações, né? E algumas malhas que você consegue colocar. Porque a principal dificuldade dos europeus quando chegaram aqui, principalmente no litoral de São Paulo, por exemplo, foi a Serra do Mar, cara. Como é que transpõe a Serra do Mar, cara? Tem até uma série chamada Muralha que conta sobre isso. Os caras chegam e vê aquela serra, os caras não sabem como é que vai passar. E ali dentro tem pedras que rolam, barranco que caem, tem ataques de indígenas, os índios bravios, né? Que é o índio bravo, chamados de tapuias. E aí a gente tem toda essa relação, ataques de animais, chuva do meio da tarde, né? Até hoje a Serra do Mar é um lugar difícil, né? Chove, faz frio, né? Então, assim, é um lugar onde você tem conversões de temperaturas ali acontecendo a todo momento. Então, imagina para eles que tinham que passar a pé. Então, esses caminhos, eles são formados inicialmente se aproveitando dos caminhos já de indígenas, e a gente também tem as pessoas que levavam os portugueses para esses lugares. Ou não eram só portugueses, quase sempre os paulistas, como é dito, né? Os paulistas já é a mistura de portugueses, né, com pessoas ali tanto indígenas e não indígenas, mas que vão sendo meio que nativos, né, de São Vicente, dos arredores, entende? Então esses pessoas já têm um contato maior com esse lugar, mas eles fazem acordos também com outros indígenas que levam eles nesses caminhos. E aí, 1685 é achado ouro, que é um ouro de aluvião, mas são várias expedições que tentam achar ouro. Isso foi em 1685. 85. Entre 1685 e 1696. Por quê? Porque ela é estratégica. O cara tinha que avisar a coroa que achou no lugar tal, e às vezes a coroa não declarava, ou declarava, entendeu? Tomava nota. Entendi. Então, uma das primeiras que tem, isso é 1685 da descrição, tá? E ao pouco vai aparecendo mais. Então, a principal vão se achando as esmeraldas. E para cada lugar que vai se achando, vai se registrando e vai se abrindo um caminho. E esse caminho muitas vezes é aberto como? Utilizando as picadas. E as picadas nada mais é que uma abertura de caminho na mata mesmo. E essas picadas deram origem à Estrada Real? Tem alguma coisa a ver, não? Tem sim. São esses caminhos de Paibiru que vão virando as picadas, que vão sendo as entradas e as bandeiras, é que posteriormente você precisa escoar as produções ou passar com que? Mantimentos, com tropas, e proteger essas passagens. Aí vão virando o que posteriormente vão ser as estradas reais. Por quê? Porque as estradas reais são através dos caminhos que já existiam. Primeiro vem os paibirus, depois vem as picadas que são abertas, depois essas picadas são mais utilizadas, aí vão vendo qual a melhor utilização. Alguns indígenas vão utilizando, e depois a gente tem as estradas, os caminhos e as estradas reais. A estrada real, por que a estrada real? É um caminho oficial. E aí já tem a ver com o controle daquela região. Só pode se utilizar a estrada real. Entendi. Por conta dos extravios. Por quê? Primeira coisa, a colônia estava no litoral e agora a colônia passa a ser do interior. Nesse momento, a gente tem um decréscimo do açúcar. Porque os holandeses invadiram parte do norte e eles estão produzindo bastante açúcar, sabe? Então, tipo, eles são intermediários na venda do açúcar. Eles trabalham com refino e a intermediação da venda e o transporte. Uhum. Então, Portugal passa a perder parte desse mercado. Então, há uma necessidade, tá, de se explorar novas fontes comerciais para esse território. E aí o ouro é achado. E aí, conveniente, né? Precisa se controlar esse ouro. E esse ouro tá lá no interior, lá no meio das minas, entende? Entendi. Então você cria esses caminhos e o problema é que a gente tem uma questão. Esse lugar é lá no interior, você tem que mandar pessoas para lá.
E você tem que ter outra coisa também. Você tem que ter o que essas pessoas vão viver. Porque você já chegou aí em Ouro Preto? Então, eu fiz a Estrada Real já, o caminho velho, o caminho então, antigo. Você viu o tanto de montanhas? Cara, é isso que eu ia comentar, né? Você já fez a Estrada Real? Já fiz a Estrada Real. Era muita força de vontade pra tirar o ouro do Brasil. Era muita. Porque, porra, a gente passa de carro hoje, é um caminho difícil. Imagina fazer de mula, de cavalo, não sei, de burro, não sei qual que era o meio de transporte. É isso mesmo. E a pé, né? A Meu pé. Meu Deus do céu, cara. Esses caminhos, eles são caminhos traiçoeiros, difíceis. A gente aí, a partir de um pouco, quase que 1530... Por volta de 1530, 1540, a gente introduz a mão de obra negra no Brasil. E aí a gente também tem uma oposição... Já 1530. Para o trabalho na cana-de-açúcar. Foda, né? Por trabalho da cana-de-açúcar. O Brasil vai ser o país que mais utilizou e que mais vai demandar a mão de obra negra escravizada do mundo. Tá? E o país que... Um dos últimos países a abolir a escravatura, a fazer o fim da escravidão dele. E isso... carrega marcas sociais até hoje no Brasil. E essa questão por quê? Porque aí a gente vai ter também um fluxo de índios bravios nesses caminhos que vão atacar. A gente vai ter saltadores, a gente vai ter assaltos, a gente vai ter pessoas pobres querendo ir para um lugar para o outro e a coroa tentava controlar. A gente vai ter o extravio, o chamado descaminho, que era não seguir o caminho real para passar com uma mercadoria ou com ouro, entende? E nesses caminhos como é que eram? Muita chuva, mal cuidado, são caminhos que não tem largura, praticamente não tem, em alguns lugares são trios, não tem largura de carro. E aí você vai ter o quê? Cavalo não anda nisso. Cavalo não anda no Brasil tão fácil. A gente vai ter até algumas raças de cavalo que vão ser desenvolvidas aqui para andar. Manga Larga Marchador. Eu fui no museu do Manga Larga Marchador. Eu tenho um chapeuzinho do Manga Larga Marchador. O Manga Larga, né? E a gente também vai ter o Campolina, vai ter algumas raças que vão sendo desenvolvidas para poder andar nesse território, para ter mais resistência. Então o que era? As moares, que são as mulas. As mulas são essenciais. Se você conversar com o criador de mula, ele vai falar que ela é muito mais inteligente que um cavalo. Ela aguenta mais peso, ela escuta mais, ela dizem que ela é mais esperta, mas ela também empaca, ela tem algumas dificuldades. Fora isso, você ainda tinha ataques de animais. Cobras, onças, chuva, desmoronamentos, entendeu? Então cuidar dos caminhos que levavam para esses lugares era essencial. E esses lugares não tem como plantar, não tem como ter rebanho. Então você tinha que abastecer esses lugares. Tinha que levar tudo Tinha que levar tudo do litoral. As pessoas precisavam pra lá. Pra viver lá. Então teve vários momentos de fome no interior do Brasil já, em Ouro Preto. A gente vai ter três grandes fomes lá. Né? Em Ouro Preto e Mariana, né? Porque a primeira é Mariana, né? Aí 1710, 1711, né? A formação das duas cidades. Por quê? Porque ali a gente vai ter... Primeiro, os paulistas acham e eles detêm o direito de exploração. Só que, achou ouro... É igual tipo Serra Pelada, achei ouro, o que vai acontecer? Um fluxo de pessoas vai pra lá. É uma corrida do ouro. O Tratado de Tordesilhas cai quando? Porque isso aí já tá moda caralho, né? Já invadiram tudo. Só pra ter uma noção temporal. A gente vai ter vários tratados pra cuidar disso. A gente vai ter o Tratado de Tordesilhas de 1493, 1494. E a gente vai ter depois a União Ibérica, quando Portugal e Espanha se unem. Ali já não há uma divisão bem estabelecida desse Isso tratado. quando? Desculpa? 1560, 1520. Tá. Então já era. A gente já tava com a formação do Estado, tipo assim, da colonização já adiantado. Depois, a gente vai ter acordos para já eliminar esses tratados, Entendi. porque não vai fazer mais sentido, entende? Tá bom. E aí, quando a União Ibérica acontece... O que acontece? Acontece uma expansão das corridas de entradas para ampliar mais o território, entende? Por quê? Porque há uma necessidade de se buscar. E a Espanha não vai fazer tanta questão de mediar essas relações, porque ela tem a América Espanhola. Então ela não vai estar preocupada com isso. E ela já achou ouro dela no Peru. Entendeu? Ela não vai estar tão preocupada com isso. Ela já tem demandas lá maiores, entendeu? Então aí a gente vai ter esses caminhos. E são caminhos que precisam ser controlados. E aí a gente vai ter o comércio de trazer viveres. E esses viveres, o que são viveres? São viveres básicos, são coisas que não podem... Cortiça, trigo, milho, farinha de mandioca.
E carne, algumas carnes como o toicinho, por exemplo. Milho já existia aqui no Brasil, não? O milho existe na América, o milho é americano. O milho é da região do Peru. O milho é uma coisa fantástica. Demais, demais. E aí chegamos ao link mais esperado desse programa, não é mesmo? É isso. Que chegou a hora de falar dos nossos parceiros do Cucrum. Olha só. O milho não é nativo brasileiro, né? Ué. Não, há uma variação de milho que é mais próximo da gente, mas o milho é mesmo americano, né? Ele é bem da região do Peru, existem mais de 50 tipos de milho, tá? Então as grandes civilizações mesoamericanas, elas já trabalhavam milho, era uma das partes alimentares da agricultura deles. Entendi. Você já reparou que quando você faz pipoca em casa, não é a mesma pipoca que você vê, por exemplo, no cinema? Sim. Quando você faz pipoca em Há casa, uma diferença, né? ela fica meio... Parece tipo duas orelhinhas pra fora, assim. E no cinema é aquela... Parece um cogumelo. Ela abre, né? Ela fica maior um pouco, exatamente. né? E esse é o tipo de milho que os nossos amigos do Cucrum usam. Olha que legal! Só. Quando você vê aqui, ele fica estouradinho, ele parece uma bolinha. Sim. Ele não fica pra fora, assim. Que legal! Cucrum é o nosso querido apoiador oficial do podcast. Olha, que legal! É obviamente um snack de milho. Olha, curti. Né? Olha. Esse aqui é o sabor tomate orégano. Olha. A gente faz aqui para as especiarias serem misturadas. Sei. Certo? Você aceita? Aceito, claro. A gente abre e fica à vontade. Obrigado. Você pode olhar para essa câmera aqui e falar na cara do João e do Caio se você gosta ou não. Isso é bom ou não é. Nossa, é muito gostoso. Olha. É inesperado, eu diria. Não é? Nossa, muito. Que legal, gostei. O Modo Mato tem um cupom de desconto de 30%. O cupom é Modo Mato. Você pode acessar o site deles, que é cucrum.com.br. Lá você vai ver a loja virtual, onde você pode comprar. E também seguir eles aqui no Instagram, @cucrum. Gostei. E, bom, semana que vem a gente fala mais de Cucrum. Valeu, Caio. Valeu, João, pela parceria. E estávamos em comércio. Isso, quando precisava ser tudo levado ao interior do Brasil. Então a gente tem um controle do que pode e do que não pode ser levado. Tudo o que acontece na colônia é controlado, é uma tentativa de controle. Livros não podem, por exemplo. Não pode ferro, não pode ter fundição. Porque se tem fundição, tem arma, né? E se tem livro, tem conhecimento? Né? Então, para um rei absolutista que está dominando uma colônia, isso é interessante, né? Então a gente tem esse controle dessa região. E aí há uma tentativa de abastecer essa região e aí também controlar quem vai explorar e de qual forma vai explorar. Então o primeiro embate a gente vai ter em 1710, 1609, 1610, que é os paulistas versus os portugueses. Os portugueses chegam, querem dominar aquela região que os paulistas descobriram e a gente vai estar chamada a Guerra dos Emboabas, né? E lá na faculdade a gente brincava, né? Os paulistas versus os mineiros, né? Pô, a gente já ganhou uma guerra, né? Porque na minha sala tinha mais paulista do que mineiro, né? Sim. Aí a gente... E você é mineiro? Eu sou mineiro. A minha cidade nasceu de uma picada, que é o chamado Picada de Goiás, o caminho que leva para os diamantes. Qual que é a sua cidade? Itapecerica. Na região de Divinópolis, próximo de Belo Horizonte. É uma cidade que leva para a Picada de Goiás. É a Picada dos Diamantes, o caminho dos diamantes. Por quê? Porque nesses caminhos a gente cria-se entrepostos. Primeira coisa, a gente tem plantações fixas ali de manutenção. O cara planta para os viajantes passarem. E depois a gente tem postos de controle, entendeu? E alguns lugares que estavam mais próximos a quilombos, algumas regiões, a gente vai ter que ter tropas pagas passando ali para controlar esses territórios. São esses caminhos que vão dar nesses caminhos reais que não pode sair dali. Se você passou com algumas mercadorias, ou principalmente com ouro, é chamado descaminho, fora do caminho real, e é um crime de lesa majestade. E lesa majestade não é fudeu, né? Não é um crime tão legal de se cometer naquele momento, entendeu? E é uma dinâmica de controle. Autonomia e controle, né? Então a gente tem essa relação desses caminhos, e é interessante para a gente notar também que essa urbanização ela vai gerar uma dependência do litoral e uma dependência também da parte norte. Por quê? Porque a gente também vai ter um caminho chamado o caminho do Curral Real, que é o caminho da Bahia, que é lá onde estavam os grandes rebanhos de gado. E é a partir deles que vão descer para Minas Gerais para abastecer as minas.
Porque é a urbanização que está acontecendo no Brasil. É um centro urbano no meio das montanhas, com uma sociedade que está explodindo, né, de várias novas ordens de ofícios, ordens de poder. Aí o barroco é uma dessas representações desse poder da suntuosidade do ouro que tem ali, entendeu? Só que o barroco brasileiro, esse barroco colonial nosso, ele traz a relação da expressão do ouro na contradição, que é a ideia do sofrimento humano, a beleza natural, né? Uma ideia e a busca pela divindade, né? Então, tipo assim, tudo tem que ser suntuoso, tudo tem que remeter à natureza, porque a natureza é uma fuga, e a natureza sempre vai ser uma fuga. Então tem esse lugar do irreal, né? Dessa busca para além disso. Então o barroco ele se coloca nessa questão, porque ele também impressiona, né, os indivíduos ali a estarem participando, a estarem dentro daquela sociedade que eles estão se colocando. Uma sociedade de poder, né? E muito desigual, né? Entendeu? E violenta, desigual. A sociedade colonial é um pouco do cerne também da nossa sociedade, que não é uma sociedade... Acho que nenhuma sociedade pode ser considerada melhor do que a outra, mas assim, a gente ainda tem essa visão, esses poderes na nossa sociedade. A questão de nobreza, a questão de colocação de poderes, a questão da dádiva. A economia da dádiva que a gente chama na história colonial é a troca de favores. Porque lá tem as eleições dos homens bons, por exemplo, os camaristas, né, que são aqueles que deveriam controlar, assim, que são pessoas da região, que trabalhariam na administração, eleitos, né, nas câmaras de casa e cadeia, porque antigamente a cadeia ficava junto com a câmara. E onde você viu ali em Ouro Preto, quando você chegou em Ouro Preto ali tinha um museu da Inconfidência ali, né? Aquele é um museu de câmara e cadeia, entendeu? E embaixo era o presídio, em cima era a câmara, né? E aí a gente vai ter essa relação. E esses caras, eles são obrigados a cuidar dos caminhos. Os caminhos não podem ser... abandonados. Não pode ser, porque é ali que passa a vida deles, né? E onde que o ouro tem que ser devolvido pra sair pra coroa, pra metrópole. Por exemplo, a Estrada Real tem 2 caminhos, o caminho novo e o caminho velho. Sim. O caminho velho é Paraty e o caminho novo Rio de Janeiro. Então, Paraty, ele dá quase 610 quilômetros, alguma coisa, 710 quilômetros, 717. Já o caminho novo dá 515. Agora, imagina você andar aquilo todo a cavalo, Cavalo não, mas mais a mula, né? A dificuldade que era. Eu lembrava dias e dias. Então, a gente também tem essa formação também de outros caminhos alternativos. Caminhos menores para o comércio. Que aí a gente vai ter também essa troca da galera que vai vir da Bahia trazendo os bovinos, né? Que aí é uma tropa, né? Que vai levar, que é chamado os tropeiros, né? Que aí vão desenvolver uma forma... Isso da Bahia para Minas. De Bahia para Minas. Depois a gente vai ter também uma galera que vai ali do Planalto Paulista, tipo assim, do interior do Planalto Paulista para dentro das minas também. E vão levar víveres, que vão levar bois, vão levar mantimentos... E também vai haver também no interior paulista o desenvolvimento também de bovinos. Então tem ali os tropeiros que vão fazer essa colocação e os comerciantes. E quase sempre como é que esses caminhos eram formados? Que como a gente chama lá em Minas, em alguns lugares, a gente fala, isso aí é caminho de mula. Por quê? Porque quando você tinha um paibiru, você seguia esse paibiru, ele ia largando, né? E abriam-se as picadas ao redor, ele ia aumentando. E o tráfego ia mantendo. Mas a gente também vai ter, por exemplo, um trio ou uma picada, muito simples, e vai uma mula chamada mula madrinha, ou égua madrinha posteriormente, né? Que era aquela égua que vai na frente com um sininho e os outros animais seguindo. E nisso vai as broacas, né? Que é o que carregava as coisas em cima do lombo do animal. E a broaca era um outro animal, era outra Não, mula. A broaca é a bolsa. Aquelas bolsas laterais grandes que iam carregando. Virou buraco, virou um sinônimo de... Acho que deve ser algo que é carregado, que é pesado, que é muito... Uma mala, né? É, uma mala. Talvez isso. Um fardo, né? Um fardo, pode ser por isso. Ser. E aí ia se levando, ela ia amassando o mato e ia aumentando os caminhos, entende? Então o comércio, ele é essencial também para abrir novas rotas. Entendi. Desde a antiguidade, né? Por exemplo, a Rota da Seda, né? Cara, a gente tá 1 hora falando só de caminhos. Como se você pega o mapa de São Paulo, você pega das estradas, São Paulo tá meio num centro onde que as estradas são conectadas. Isso. Por que isso aconteceu? Isso tem tem tudo a ver com isso que você tá falando? Tudo a ver com isso que eu tô falando. Por quê? Primeiro é que São Paulo... A própria identidade paulista, oficial do Estado, ela tem uma ideia de uma amplitude de uma questão do colonizador bandeirante. É o indígena, mas o homem branco.
Então, o que que acontece? Essa identidade ela vem desse movimento de São Paulo de meio que de explorar o restante do Brasil, de abrir os caminhos. Então, as rotas iniciais, elas saem muitas vezes daqui. Mas essas rotas já existiam ou não? Algumas dessas rotas já existiam, já eram feitas por indígenas. A minha dúvida maior é: São Paulo já era o que era antes de ter sua colonização? Não. No sentido assim de ser um centro, entendeu? Que as estradas vão se... Não. Até o final do período do açúcar é só o Nordeste. São Paulo é paupérrimo. A galera vai pegar índio no mato porque não tem dinheiro para bancar escravizado africano, porque eles são caros, porque os engenhos do Nordeste consomem muito, né? Escravizados. Uhum. Então, São Paulo não se desenvolve. São Paulo só vai ser um polo econômico e até mesmo cultural no final do século XIX e início do XX. Até então, a gente vai ter o interior de São Paulo primeiro com café, tá? E antes, São Paulo não tem um grande desenvolvimento, tá? Então, no Império, a gente tem o desenvolvimento aí do Vale do Paranaíba, o café ali. Depois, a gente vai ter essa galera vindo para São Paulo, os fazendeiros fazendo casas de veraneios, desenvolvendo esse lugar aqui. Depois, a gente tem uma implementação desse espaço de São Paulo como um lugar de desenvolvimento intelectual ali com a Faculdade de Direito, no final do 19, e aí depois a gente tem a industrialização de São Paulo. Que aí vai ser os imigrantes, aí que toca o barco, aí São Paulo viram... São Paulo até o final, até a metade do século XIX, quase não é tão desenvolvido assim não. Mas é um ponto de referência, por quê? Porque é a saída das expedições que dão a entrada do Brasil, entende? Então por isso que alguns dos caminhos mais antigos saem daqui. Entendi. Porque a exploração do Nordeste, ela é para o exterior, é a plantation, né? É a questão da exportação, é a plantação, né? Então tá para outro patamar, tá para outro lugar, não tá para cá. Entendeu? É mais pro mercado externo do que o interno. Entendi. Entendeu? Assim, né? Resumindo bastante como é que é o desenvolvimento de São Paulo. Então, mas São Paulo é esse lugar também da saída, né? E aí mais malhas vão se desenvolvendo nessa região. Então, se você pegar hoje São Paulo, porque alguns traçados são antigos, essas estradas, e a gente vai ter um boom ali na década de 50 e 60 das estradas no Brasil. Decaimento também do investimento nas ferrovias, né? Que no Império há uma tentativa de implementação da ferrovia, né? A gente vai ter o Barão de Mauá, né? A tentativa dele de fazer a ampliação aí da malha, uma modernização, mas o poder estava no campo e nem todo mundo era a favor dessa modificação também, né? Sim. E é assim que vai se desenvolvendo esse grande e vasto território brasileiro. João, acho que a gente está meio caminhando já para o final, que tem 1 hora e pouco de programa. Certamente a gente vai ter outros programas aqui que são assuntos interessantíssimos. A gente não falou nem 20% do que eu imaginava que daria para... que eu gostaria de falar, na verdade, né? E antes de começar, a gente estava falando um pouco do off-road, né? De como que foi construído a cultura do off-road, de onde que ele surgiu. Sim. Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre isso. Porque essa relação, ela tem como essa relação do caminho, do lugar do desafio, né? Vem dessa questão de passar pelas dificuldades da diversidade. Então, a passagem dos caminhos pelas adversidades, de não saber o que vai acontecer, isso está desde o cerne da colonização, né, que a gente está falando aqui quase 1 hora, tá? E também tem a ver com algumas questões que vão sendo colocadas no final do século XIX. O desenvolvimento de carro, nem automóveis não eram, mas de plataformas para trabalho e que fossem tracionadas. E aí é um aumento das malhas de acesso na Europa, né? O desenvolvimento de plataformas para fora de estrada, traçadas. E é isso, quem vai capitalizar isso em desenvolvimento vai ser os militares, principalmente depois da Primeira Guerra Mundial e principalmente na Segunda Guerra Mundial. Entendi. Porque na Primeira Guerra Mundial a gente tem uma grande diferença, por exemplo. A gente tem ali, por exemplo, cavalarias que são cavalarias. Né? Então a gente tem a galera lutando a cavalo. Sim. Enquanto os ingleses, no meio das batalhas, vão começar a utilizar os tanques de guerra. Uma galera utilizando aviões. É muito louco, porque se fala muito da Segunda Guerra, fala muito mais do que a Primeira. Mas a Primeira acho que foi uma coisa muito maluca para quem tava lá.
É porque a galera não dava conta nem de dizer o que tava falando, de que tava vendo. Tipo assim, eles não conseguiam traduzir. Por exemplo, você pega um cara que sempre morou numa região do campo, sempre trabalhou, a família dele trabalhou toda ali. Aí você pega esse cara, coloca num navio, numa locomotiva, o cara mal nunca tinha visto um trem. Aí vai pra um lugar longe, pessoas falando diferente. Treina esse cara começa a pegar. Treinar pra matar. Treinar pra matar, né? E tipo assim, uma vida militar, né? Uhum. Muitas vezes corrida. Às vezes coloca esse cara num navio, coisa que ele nunca imaginou. Leva esse cara pra ficar num buraco, ou pra marchar dias e dias, vendo coisas que ele nunca viu, sendo que o gás podia matar, sendo que é algo que ele não enxergava. Ele via o colega morrendo, ele via a terra de ninguém, por exemplo, ali, né, entre as duas grandes trincheiras, que são várias linhas de trincheira. Ele tem ali várias minas, ele tem vários ataques, ele tem corridas, metralhadoras passando no campo, ratos do tamanho de um gato. Então, assim, imagina esse cara quando vê um avião atacando ele, jogando coisa nele, um gás acontecendo, um ataque de gás, quando ele vê a própria metralhadora, quando ele vê um tanque de guerra, quando ele vê que, tipo assim, estão criando coisas pra... que ele não, quando ele volta, ele não dá conta de traduzir isso. Que é a ideia dos silenciados. São os caras que voltam da guerra e não conseguem falar o que sentem. É um trauma de guerra, entendeu? Você estava comentando que Peaky Blinders é bem nessa linha, né? Bem nessa linha, né? Muita gente vende a ideia ali do Shelby como um cara controlado, mas na verdade não é que ele é frio, ele é um silenciado da guerra. Ele não consegue traduzir o que ele passou ali dentro pra sociedade que ele voltou, entende? Lá em Guarulhos tem uma expressão que chama doido de pedra. O cara tipo, não consegue. Não consegue. Ele tem até, acho que um irmão, parentes dele ali dentro da série que, tipo, que tem vários problemas. Os caras, tipo assim, tem várias crises que não conseguem traduzir o que eles viram, entendeu? E o cara, tipo, ele... Aí tem um problema também, né? Que é a questão histórica. Muita gente que fez a série sabe disso, mas muita gente que vê a série vê de uma imagem de um cara controlado, de um cara frio. Não, calculista, ele sabe tudo que tá fazendo. O cara, na verdade, é um cara que é extremamente afetado pela guerra. Você imagina, hoje em dia, que a gente tem terapias e análise e tudo mais, com coisa muito menor a gente fica super traumatizado. Pois é, ué, entendeu? Então imagina pra esse cara aí, tipo assim, é o mundo dele que tá mudando. É um mundo que tá mudando numa velocidade muito mais rápida pra uma sociedade que mudava muito pouco. E logo depois da Primeira Guerra Mundial, que é um boom na Europa, que o mundo fica chocado, a galera não acredita que vai acontecer outra guerra. E aí o Versalhes, toda a dinâmica ali que a gente tem, né? A própria formação do Estado alemão, a formação da Itália, as questões do neocolonialismo do século XIX vão dar na primeira, e a primeira vai ser a base para a Segunda Guerra. E na Segunda Guerra a gente tem um implemento tecnológico muito grande, seja de forma de comunicação e seja de, por exemplo, aviação, transporte. O transporte geral, né? De maneira geral. Logística, né? A logística, e isso amplia o teatro de operações. Por isso que é um dos motivos que a Segunda Guerra foi maior, porque ela foi lutada em vários teatros de operações. Então tem lugares que a gente nunca ouviu falar. Nunca ouviu falar. E a gente vai passar a ouvir falar agora. Então os caras vão lutar em ilhas, na Polinésia, os caras vão lutar em vários lugares. E aí as notícias vão começar a chegar, as notícias vão começar a circular, e a partir daí a gente vai ter um acesso a lugares que a gente nunca imaginou que existia. Entendi. O conceito de viagem, de viajar por lazer, nasce aí. Grande parte do conceito de viagem por lazer nasce aí. Porque até então a viagem ela estava enviesada a grandes centros urbanos, às grandes dimensões de eventos, a grandes lugares como as feiras internacionais, feiras de ciências, Europa, ou se não era uma viagem voltada para pesquisa, quase como expedições como o Egito, por exemplo, igual os ingleses, né? Ou se não eram viagens voltadas para dentro de um domínio igual os domínios ingleses, que era o maior império ultramarino do mundo, né? Então você ia para... tinha uma exoticidade, mas não era tão fácil, tão barato e de uma amplitude tão grande como depois da Segunda Guerra Mundial. É a partir daí que a gente começa, que o turismo, de alguma forma, ele começa a se desenvolver mais, entendeu? Entendi. E aí a gente tem esse lugar também, né? O lugar do desenvolver também os desafios que a natureza também coloca. Então a gente, depois da Segunda Guerra Mundial, pelo menos no caso do Brasil, a gente tem vários veículos também que vão sair desses inventários de exército, da galera começa a adaptar. E na década de 70 começou como é que se fosse o boom do off-road no Brasil, por exemplo. Entendi. A partir da Segunda Guerra Mundial que a gente vai ter
elementos, né, de tração mais compactos, mais e seguros para Você pega a Jeep, utilização. por exemplo, Estados Unidos, É, enfim, vários outros automóveis, né? sim, e a partir daí a gente começa esse desenvolvimento do off-road, também essa questão da viagem, essa questão da saída. Essa busca da natureza, ela existe desde da ideia do medieval, igual eu falei. Entende? Então essa modificação da ideia da natureza, ela se funde também com essa questão de romper desafios e de fugir da realidade. Então essa ideia da viagem, do off-road, ela acho que ela cabe aí, sabe? Essa questão do lazer, do bem-estar também, proporcionando a visão da distância da rotina. Com Entende? certeza, com certeza. Quando eu tava nessa viagem da Estrada Real, né? Sim. Cara, a todo momento eu ficava pensando assim, porra, isso aqui já foi... Tanta coisa que eu não consigo nem imaginar, expressar com palavras de tudo que aconteceu aqui. Não, Sim, né? É muito difícil sim. isso. E hoje a gente faz isso por lazer. Porque a gente quer estar lá, porque a gente se diverte estar lá passando pelos caminhos que... Enfim, que tanta coisa já passou por ali, né? Total. De uma necessidade de transpor essas distâncias, esses caminhos, por uma questão de abastecimento, de uma questão de controle, de colonização, de uma questão de guerra. Agora a gente passa por uma questão de lazer. De uma questão de ultrapassar as dificuldades que a gente se impõe a si mesmo, Claro. né? Então é isso que faz parte também da questão do próprio caminho, né? Você não sabe o que você vai encontrar por ele. Então por isso que você se prepara pra fazer isso. Exatamente. Né? Essa é a parte E acho que é por isso que é tão legal também. Né? É lógico, né? Transpor tudo, né? Acho que é isso. Entendeu? Muito louco isso. Talvez seja até alguma coisa mais ancestral, assim, de você querer passar por um caminho desse e falar, eu consegui transpor esse obstáculo, chegar do outro lado. Total. E tem a ver dessa visão também do homem e natureza, né? A natureza como um refúgio, a natureza como aliada, mas a natureza como adversidade também, né? Aí vira essa questão de controle. Ao mesmo tempo, na relação de controle, de uma questão de conflito, ela é ambivalente. Ao mesmo tempo, ela mostra poder, mas ela mostra respeito, né? Ao mesmo tempo que você tá ali, passando ali num atoleiro, né? Ali preso, você vê assim, ao mesmo tempo que eu consigo passar, eu também posso ficar. Então você questiona assim, a força que você tem, Claro. a força que a diversidade tem sobre você. Então você testa você vai testando as suas possibilidades de sair daquela condição, entendeu? E tem a questão do deslumbre, né? De ver lugares cada vez mais maravilhosos, que você não tem possibilidade de ver. Hoje tem através das redes, mas de presenciar aquela experiência. Que é uma experiência totalmente diferente. Totalmente. Né? Totalmente. E eu ainda trabalho com vídeo e tal. É muito difícil você conseguir captar assim, a amplitude do lugar que você está com uma câmera. Total. Isso é bem difícil, é bem difícil. Os sons, os cheiros, a experiência, né? Então, o que molda o homem desde a antiguidade é a experiência. Então, por todo esse assunto que a gente passou aqui, a gente tem vários pontos que a gente vê. A experiência do homem, ela é o conflito, né? Do que vai, do que fica, de como vai, do que como fica, né? E a experiência é o que molda, né? Essas buscas pela aventura, esse espírito pela diversidade, esse espírito pelo o que eu não sei e eu quero saber mais, entendeu? Do desconhecido. Do desconhecido. Não, cara, muito bom. Que aula, que aula. Qual que é a sua busca? O que você está buscando? Não é mesmo? Deixa aqui nos comentários aqui embaixo. E, João, acho que certamente você vai voltar aqui, como eu já disse. Muito obrigado por essa aula. Que isso. Por ter aceitado o convite de participar aqui. E eu espero que vocês tenham gostado também. Se alguém quiser te encontrar no Instagram, qual que é o seu... Prof_João, tá? @Prof_João, tá? E é um Instagram de história voltado mais para atualidades. Os eventos que vão acontecendo, eu vou escrevendo algumas questões e vou colocando lá, tá? E fazendo alguns posts, E dependendo também do que o pessoal vai pedindo, eu vou montando. Legal. Entendeu? E ali dentro da rotina a gente vai montando as questões para informar alguns alunos, algumas pessoas que trazem temas, a gente vai colocando lá e vai montando. A questão é diversificar as questões históricas e também popularizar o saber histórico. Legal. Muito bom. Eu acho que você está cumprindo plenamente a proposta. Obrigado, Igor. Valeu. É isso aí, gente. Valeu. Deixa aqui seu comentário, o seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito ainda, que ajuda bastante o canal a crescer. E a gente se vê na próxima semana com mais um papo interessante. Beleza? Valeu, gente. Até mais. Valeu.